Bueno, entonces mi temática que me pidieron, en el primer día Carlos hablaba de una teología iberoamericana en castellano, en portugués y en portuñol. Y yo llevé en serio, ¿no? Porque mi texto está en portugués, un PowerPoint en castellano y voy a hablar en portuñol. Un poquito de paciencia entonces con mis límites, ¿no? Y bueno, una temática compleja y muy actual, ¿no? Mircea Eliade, que ustedes todos conocen, dice que el descubrimiento de las culturas es el mayor descubrimiento del siglo XX. Es una constatación fuerte, porque en el fondo es el responsable por la erupción del pluralismo cultural y religioso y también la gestación de una conciencia planetaria que se construye poco a poco. Este descubrimiento rompe, evidentemente, ¿no?, con los regionalismos, con los etnocentrismos, los nacionalismos y sobre todo con el mito de una cultura superior, propiciando la irrupción del otro como diferente. Creo que estoy enfrente del PowerPoint, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Entonces, la irrupción del otro como diferente. Se toma conciencia que no existe pueblo no civilizado. Nosotros en América Latina no sabemos lo que significa esto, ¿no? Los indígenas no eran civilizados, ¿no? Hay pueblos con civilización propia y diferente. Y más que eso, no hay cultura sin religión, dice Mircea Eliade, y que la religión es el alma de la cultura. Eso tiene implicaciones pastorales y teológicas profundas. Entonces, por un lado, asistimos a la emergencia de la pluriculturalidad, que Rafael hablaba en el primer día, el reconocerse entre culturas. Y al mismo tiempo, la emergencia de la interculturalidad, que es más que pluriculturalidad, pues la interculturalidad significa ponerse en relación de diálogo, de interacción simbiótica con las demás culturas. Y esto, ¿no?, es una realidad muy reciente, ¿no? Tanto la pluriculturalidad como la interculturalidad tienen profundas consecuencias, implicaciones, tanto para la pastoral como para la teología. ¿Por qué para la pastoral? Porque la pastoral, ¿no?, aunque sea una acción bajo el dinamismo del espíritu, no deja de ser una acción humana. La pastoral es una acción sujeta a las mismas contingencias de cualquier otra acción. Lo mismo se puede decir, ¿no?, de la teología. También la teología es una elaboración humana, sujeta a las mismas contingencias de cualquier otro saber, cualquier otra acción o práctica. La teología no es un saber absoluto, es un saber sobre la experiencia humana del absoluto. Y en el caso del cristianismo, a la luz de la revelación, muy bien, pero también la revelación nos llega mediada en la contingencia de la historia. Es palabra de Dios en palabra humana. Tanto, ¿no?, que las teologías pasan, pues se insertan, como dice Thomas Kuhn, ¿no?, dentro del paradigma de una época, como las ciencias en general, ¿no? Por lo tanto, la teología tiene mucho que ver con cultura y en la actualidad, tanto la pastoral como la teología con interculturalidad.
este tema trae que la inevitable contextualidad de toda acción, también la acción pastoral, y de todo el discurso, incluido ahí el discurso de la fe. Quando ele em donde de la fé não é observado, não é assumido, el que de la fé deviene irrelevante, sin utilidad, incluso sin sentido. E mais que isso, el em donde não é posterior a la fé. É clave para entender o sentido mesmo de la fé. Há texto memorável de Juan Luis II, em Mysterium Liberationis, que vocês conhecem, fé, signo dos tempos e revelação, que trata muito bem desta articulação, incluso del acto de fé, contingente também en donde uno se mueve. Bien, algunos elementos em torno interculturalidade e pastoral. Em nosso continente, quando falamos de pastoral, nos remetimos a la evangelização, e em nosso continente a evangelização estuvo ligada ao modo como o occidente cristiano tratou a questão do outro, os diferentes, e em particular em nosso continente os indígenas, os negros, enfim, os pobres e a los insignificantes. Evangelização em nossas terras tem a ver também com colonização. A lógica que caracterizou a evangelização foi de sumissão, de rechazo ou de aniquilamento do outro. Uma lógica de violência, em cujas raízes está também uma miopia cultural. Não é o único factor, pela questão desta miopia cultural, influiu muito nesta lógica de violência em la primeira evangelização. Uma mescla, todos conhecemos muito bem, de mercado e salvação. Mundos diferentes. A Península Ibérica que chega hasta aqui e se empieza então a ter laços de interação, pero também de subordinação, tanto política quanto econômica, de dominação religiosa e também cultural. O cristianismo que chegou em nossas terras chegou muito mais por la fuerza que por la persuasão. Conhecemos a história. Cristóbal Colón, chegando em las Antillas, recebido de maneira calorosa por los indígenas, tem essa frase em seu diário que é uma questão teológica. Esta gente nos acolheu tão bem que penso que aqui é possível convertir antes por el amor que pela força. E, sin embargo, o método mais hegemônico foi o método da força. E claro que houve reacções, e muitas. Conhecemos, por exemplo, Bartolomé de las Casas, em que ele se levanta contra essa lógica de violência, dizendo que o único método de evangelização evangélico é aquele de los apóstoles, la persuasión por la fuerza, por la atracción del testimonio y del amor, y que Aparecida retoma también en su texto. Podemos decir, ¿no?, que entonces esta relación evangelio y culturas puede darse en dos paradigmas distintos. Uno que poderíamos caracterizar como evangelização de las culturas, que é a lógica e a óptica em la qual recebimos em nossas terras o evangelho. Busca implantar uma espécie de cultura cristiana, como resultado de um processo, evidentemente, de transculturação,
o de aculturación forzada, pues implica, ¿no?, la sustitución de un sistema cultural por otro. Así se procesó la evangelización en gran medida en nuestro continente. E incluso a veces se alaba el sustrato católico, ¿no?, que está presente en América Latina, sin percibir que el sustrato católico tiene mucho más que ver con cultura, incluso ajena, que con evangelio inculturado y encarnado. Sahagún, que es un personaje que nosotros todos también conocimos, decía él que para evangelizar es necesario conocer la cultura. Hasta ahí muy bien. Para poder combatir la idolatría es preciso conocer la cultura por dentro. No es un conocer para asumir, para correr, es un conocer para destruir, para implantar, ¿no?, una determinada versión de cristianismo o una determinada visión, ¿no?, del propio evangelio. Entonces hay aquí una especie de miopía etnocéntrica. Es siempre la cultura del otro que debe ser cambiada, como si el evangelio existiera fuera de la cultura. No había la conciencia que el evangelio que se lleva, él está también encarnado en los parámetros de una determinada cultura. En este modelo de evangelizar las culturas, quien lleva el evangelio permanece como referencial mayor su cultura, llevando a un proceso de evangelización a desembocar en un cristianismo monocultural, en una iglesia monocultural. En este paradigma, la relación de evangelio y culturas se establece a partir del polo de la cultura de quien lleva el evangelio, y no a partir de la cultura de quien lo recibe. Por eso, ¿no?, una relación que no es dialógica, es más que todo, ¿no?, con resquicios de una colonización. Otro paradigma, evangelización inculturada. En este paradigma, en el fondo, ¿no?, se parte de dónde? De los pueblos y sus culturas. Se parte del presupuesto que el sujeto de un proceso de evangelización no es quien lleva el evangelio, sino quien lo recibe. Él es el sujeto. Por eso es más adecuado hablar, ¿no?, de comunidades eclesiales inculturadoras del evangelio que de comunidades eclesiales inculturadas, porque são elas mesmas que se vão apropriando a su modo, ¿no?, desde as matrizes de sua própria cultura, do evangelho que lhe chega já, ¿no?, dentro dos parâmetros de uma outra determinada cultura. Dado que o evangelho se encontra sempre encarnado em culturas concretas, o processo de evangelização inculturada se dá en el encuentro de culturas. Entonces, no hay inculturación si no hay una relación también intercultural, si no hay un diálogo intercultural. Un encuentro mediado por el Evangelio, y en esa interacción se da la explicitación de la identidad de las culturas en interrelación. La cultura de quien recibe y la cultura de quien lleva el Evangelio se ponen en diálogo, en un proceso de conocimiento mutuo. En ese conocimiento hay captación de la alteridad en sus peculiaridades y diversidades. La diferencia, ¿no?, es respetada y factor de enriquecimiento de ambas partes. Evidentemente que sempre há afinidade de ambas partes com os valores evangélicos. Antes del misionero sempre chega o Espírito Santo e, por lo tanto, há semillas
o frutos del reino ya presentes en la cultura de los interlocutores. E há também, evidentemente, discernimento de los límites de cada cultura frente ao mensaje revelado, pois nenhuma cultura agota tanto as possibilidades de lo humano como também a superabundância de sentido do próprio evangelho. Assim, quem leva e quem recebe o mensaje entre eles, se estabelece de alguma forma um processo de evangelização mútua. Por um lado, quem recebe o mensagem é invitado a deixar-se impregnar por ele, e por outro, quem leva o evangelho redescobre sua cultura como portadora do evangelho, pero não como forma exclusiva, muito menos privilegiada de proponerlo e vivirlo, sempre também com seus limites. Por isso que a evangelização será sempre real e potencialmente crítica da cultura, porque as culturas são projetos humanos inacabados. As culturas todas se necessitam para poder continuar, não, se ampliando. E crítica da cultura e, por lo tanto, um processo que pode ser também muitas vezes contracultural, ou seja, de denúncia profética. Bueno, pluriculturalidade e interculturalidade fazem parte do próprio ser da igreja. Aunque historicamente se perdeu isso de vista, a igreja, desde sua primeira hora, se puso frente a esses desafios. Lo local e lo universal. Uma igreja encarnada em uma cultura concreta, particular, com um mensagem que tem pretensões de universalidade. Uma catolicidade que está presente e que se encarna em la particularidade. E isto provocou, em la primeira hora da igreja, aquele conflito denominado, depois resuelto, no chamado Concílio de Jerusalém. A comunidade de Jerusalém, conhecemos bem sua postura, pensando que para pertencer à igreja, primeiro é necessário ser-se judío. E Antioquia, para ela, o cristianismo não se polariza em la cultura de um pueblo. O cristianismo está aberto e passível de ser acolhido por todas as culturas segundo seu próprio modo de ser. E nessa decisão se disuelve a imagem de uma pretendida igreja universal, uniformizada em uma cultura, para dar lugar a uma multiplicidade de igrejas em Corinto, em Antioquia, em Jerusalém, e cada uma com rosto próprio. É a adoção do princípio da inculturação pluriforme, ou de uma igreja pluricultural e intercultural. E é a partir de ali que se foi configurando a diversidade das igrejas em seus ritos, ministérios, estruturas. Igrejas que nascem umas de outras diferentes, sem se excomungarem. Em la perspectiva do Vaticano II, porque havíamos perdido este horizonte, por um lado, dado que a igreja toda inteira está presente em cada igreja local, a universalidade se hace presente em la particularidade. E por outro, como nenhuma igreja local agota a universalidade do mensagem, os meios de que a igreja dispõe para a salvação, a igreja como tal é católica em la medida em que é uma igreja de igrejas. Então, uma igreja encarnada em sua cultura, mas uma igreja católica em la medida em que esteja também em interrelação
com as demais igrejas. Tiar, não? Esse livro clássico, Igreja de Iglesias. Não? A universalidade não requer um centro, sino a búsqueda do conhecimento e a vivência comum da verdade, que flui entre todas as igrejas, e não um centro depositário, não, desta totalidade. Aqui nos remetimos também a todo o debate eclesiológico, não, de Ratzinger e Casper, não, entre igreja local e igreja universal. Não? Casper dizendo, não, que uma pretendida igreja universal não é uma ficção eclesiológica, dijo ele, não? Porque não há igreja nem anterior e nem exterior às igrejas locais em comunhão. Bueno, um desafio actual para nós não é a justaposição de culturas, não? Evangelizar a partir da cultura é uma tarefa complexa. 3 razões básicas. Desde sempre está aí a questão da ambiguidade de toda e qualquer cultura. Essa é uma dificuldade. Que é valor e contravalor? Que é luz ou que é sombra em cada cultura? Que pode ser assumido e o que deve ser mostrado, não, como limite, não? Exige discernimento, porque toda cultura, não, é marcada por a positividade e por a negatividade frente à proposta de Deus. Segundo, nenhuma cultura agota as possibilidades do humano. Todas as culturas podem se enriquecer mutuamente e muito mais se enriquecer com o Evangelho. E terceiro, um desafio para nós outros, não? É que em um mundo globalizado como o nosso, já não existe praticamente cultura em estado puro, não, sino interação e influência de todas entre todas. E esta interação não nem sempre é uma relação de interculturalidade, não? Estão aí o que chamamos, entre comillas, não, de culturas de dominação. Não? Esta violência simbólica que é exercida por estas culturas que se impõem sobre as culturas de los pueblos, através do sistema econômico, da tecnociência, do consumismo, do mercado neoliberal, não, e outros elementos que conhecemos, não? Culturas de dominação, entre comillas, não, que têm também componentes de uma cultura de muerte, que ayer também se falava aqui, e que representam uma permanente violência contra as culturas locais. Esta violência, não, entre as culturas não é coisa do passado, não, obrigando então as culturas a reestruturar-se, ou muitas vezes também condenando-las a dissolver-se. E aí podemos ver de maneira muito concreta em relação, não, a nossos pueblos indígenas, certos tipos de integração, não, que significou a liquidação, né, de sua própria identidade. Não? Estas culturas de dominação engendram uma espécie de cultura copulativa, no seno de la qual coexistem estilos e formas de vida distintos. Uma espécie de grande mercado, em onde cada um se siente no direito de escolher o que mais lhe agrada. Por isso, não, por um lado, o entrelaçamento de culturas e a sociedade pluralista ocasiona também a sensação de perda, não? De pérdida de identidade. Não? E é um problema que nós experimentamos em nossos espaços, não? Esta pérdida de las identidades, não? E a sensação de soledade em meio da multitud, levando a muitos a buscar orientação e segurança existencial
o Papa se ha referido recentemente, ¿no? As reações frente a um momento de crises, ¿no? Em consequência, a sociedade pluralista, que é a nossa, é também a sociedade dos tradicionalismos e de los fundamentalismos. A sociedade da democracia é também a la vez a sociedade de los ultranacionalismos separatistas, de la construção de novos muros e de la militarização de las fronteiras. A sociedade da tolerância é também a sociedade da intolerância, do racismo, da xenofobia, da homofobia e dos exclusivismos. Frente a isso, ¿no? A reação, aislar-se, criar um mundo dentro do mundo, criar uma subcultura eclesiástica, ¿no? Que é a reação típica de gueto. E isto lo vemos também, ¿no? a nosso alrededor, ¿no? En el encuentro com outras culturas, sem perder a identidade da própria cultura, é necessário saber assimilar, a partir das próprias matrizes, os valores da outra cultura e também buscar transformar à luz do Evangelho aquilo que na cultura ambiente, ¿no? É uma ameaça à cultura da vida. Esse é um processo difícil, pero importante para huir del mimetismo ou simplesmente no de la justaposición de culturas que leva evidentemente a uma pérdida, no, de las identidades, no? Segundo ponto, interculturalidade e teologia. En el ámbito de la teología, ¿no? La interculturalidad tiene como consecuencia más visible y palpable la ampliación del propio concepto de teología. Jacques Dupuy, ¿no? Que nosotros todos conocemos, ¿no? Afirma que el hemisfério noroccidental já se autoconcebió, ¿no? Como la única civilización, poseedora de la única filosofía, criadora do único modo de fazer ciência, da única forma de democracia, e por aí podemos continuar, não? E em seu seno, não, a Igreja Católica também, não, já se concebeu como a proprietária, não, da única teologia possível. Conhecemos muito bem, não, esta postura, não? Por teologia que se entendia a reflexão sistemática da fé elaborada por el cristianismo norocidental. A teologia se mueve por aí, tributária de uma postura monorreligiosa, resquício da teocracia medieval, como também monopolizada por eurocentrismo, fruto de um cristianismo monocultural. E disse Jacques Dupuy que a teologia latino-americana é a primeira teologia elaborada fora do centro hegemônico de uma única teologia cristiana que se autoconcebia universal. Por ser primeira e também elaborada desde a periferia, não podemos já aí ver as dificuldades, não? Uma teologia particular, não? Uma nova maneira de fazer teologia, como ayer Gustavo falava, não? Que rompe com o monolitismo, não, da teologia católica, porque incluso os protestantes não tinham teologia, sim, la tinham, pero herética, não? A única teologia é a teologia evidentemente católica, não? E claro, nossa teologia, sabemos bem de sua história, não? Por ser periférica e por ser primeira, não? Isto provocou, evidentemente, não? Muitos conflitos, não? E como em seus inícios, ela se elaborou em contraposição à única teologia do centro, não? Uma teologia
¿no? Que en el fondo se hizo de ella una teología mártir. Y esto la obligó a gestarse, a desarrollarse y a sistematizarse en poco más de 10 años, ¿no? De los 70 a los 80, ¿no? A pesar de sus límites, que son presentes y conocemos muy bien, ¿no? Gracias al camino abierto por la teología latinoamericana, hoy ya no es más posible hablar de teología en singular, sino de teologías en plural, incluso en el seno de la propia teología latinoamericana. ¿No? Hay teologías dentro de la teología latinoamericana. Hay un pluralismo teológico dentro de la teología latinoamericana, como hay un pluralismo teológico, ¿no? A nivel más amplio, ¿no? Por eso ya no se puede hacer teología sin tener en cuenta las demás teologías. Gustavo le gusta repetir que no sabe hacer teología latinoamericana sin teología, ¿no? Europea. Sin situarse en una relación de diálogo interteológico, incluso con las teologías de otras tradiciones religiosas. Estamos en los 500 años de la Reforma y bien sabemos, ¿no?, de la importancia de un diálogo con las teologías protestantes, ¿no? De las 95 tesis de Lutero, pocas no son católicas hoy en día, ¿no? El agotamiento del concepto tradicional de teología, así como la ampliación de su horizonte desde el punto de vista intereclesial e interreligioso, se debe mucho a la emergencia de la interculturalidad. Que al principio, no, ese es un problema de iglesia en África, la cultura, ¿no? Y hoy bien sabemos que es un desafío, ¿no?, para todos los continentes, ¿no? En un mundo cada vez más diversificado y pluralista, desde el punto de vista cultural, una teología monocultural, articulada desde un contexto cerrado sobre sí mismo, no solo pierde relevancia, sino incluso legitimidad. Legitimidad. Una teología cuanto más encarnada esté en su contexto cultural y abierta a las diferentes culturas, tanto más será universal y católica. Y al inverso, ¿no? Una teología cuanto más esté restringida a una única cultura y a partir de esta se sobreponga sobre las demás culturas, tanto menos universal y católica será. Que a veces, ¿no?, se entiende la universalidad como la universalización de una particularidad. Incluso a partir de una lógica, ¿no?, de violencia e imposición, como conocimos bien en la historia, ¿no? La interculturalidad, ¿no?, creo que propició un paso importante dentro de la teología contemporánea. El viraje al sujeto, ¿no?, que foi paso importante de nuestra teología, una crítica a la externalización de la fe, Bultmann y Rahner. El viraje a la historia, un otro paso importante que conocimos, ¿no?, la crítica a la sustancialización de la fe, toda la cuestión de la hermenéutica, Schillebeeckx. El viraje a la sociedad, la crítica a la privatización de la fe. Y aquí tenemos las teologías del genitivo, sobre todo teología política de Metz, teología de la esperanza de Moltmann, y la teología latinoamericana. Y la interculturalidad, ¿no?, desafía todas las teologías, ¿no?, al viraje a la cultura, una crítica a la colonización de la fe, que es toda una temática que Paul Tillich ha puesto, ¿no?, desde hace mucho, ¿no?, el viraje, ¿no?, a la cultura. Aquí está el tema de la colonización y por lo tanto también, ¿no?, de la decolonización, ¿se dice o descolonización? La descolonización, ¿no?
Há toda uma epistemologia hoje nessa perspectiva, e que desafia também as teologias. E Aparecida chamava, a atenção, na necessidade de descolonizar as mentes. E o Papa Francisco, em sua propia de Iglesia en Salida, habla de la urgência de ir a las periferias, muy bien, ir a los diferentes, pero con el cuidado de no domesticar las fronteras. Porque uno puede ir a las periferias, ir al encuentro de los diferentes, de la alteridad, y hacer de la alteridad mesmidad, imponiendo nuestra própria maneira de ser, de pensar e de actuar. Não vou entrar aqui na questão teológica, em las implicações mais semânticas e sintácticas do texto, depois vocês têm aí. Apenas, já terminando então nossa reflexão aqui, 2 pontos. Um primeiro, que podemos quitar como, vamos dizer assim, interpelações fuertes da interculturalidade, tanto para a pastoral como para a teologia. Nosso mundo cada vez mais é um mundo diversificado, cada vez mais as diferenças estão aí em praça pública, e temos que aprender a conviver com os diferentes, mas mais que isto, aprender a nos enriquecer com as diferenças, E para isso entra também uma relação intercultural. Evidente, sem perder de vista a particularidade da própria cultura. Em um mundo globalizado, o risco é que o global volatilize o local. Interculturalidade, transculturalidade. E com muita facilidade, o local pode transformar-se em virtual e aí perder de vista o que disse John Sobrino, lo real de la realidad, que é condição para uma pastoral e uma teologia relevante frente aos desafios de hoje. Fidelidade à la realidade para ser fiel também ao Evangelho, que quer ser um horizonte de plenitude para esta mesma realidade. Isso não significa cerrar-se sobre o particular, nem ver o global exclusivamente a partir de lo particular. O todo é muito mais que a suma das partes. Para uma pastoral e uma teologia articuladas em uma relação intercultural, o pluralismo, o segundo ponto, não pode ser uma mera apertura. O pluralismo necessita ser um pressuposto. Não basta a alteridade enquanto apertura às demais alteridades. Não basta o mútuo reconhecimento das identidades, das particularidades, das diferenças. A alteridade necessita ser um pressuposto, pois uma identidade só é capaz de estabelecer uma relação de interação crítica com as diferenças de seu entorno, em la medida em que esta identidade esteja plasmada em la interrelação com as demais identidades. Creio que aqui nos introduzimos em aquele que é a Escola de Frankfurt, habla de la razão comunicativa, o acto mismo de diálogo, de comunicação, como caminho de convergência em búsqueda de la verdade que nos une. Uma identidade auto-identificada consigo mesma é incapaz de uma relação de alteridade gratuita. Então, para uma pastoral e uma teologia plural, tejidas em uma relação intercultural, as culturas estão desafiadas a assumir-se mutuamente em suas especificidades e diferenças, condição para que a diferença do mensagem cristiano haga diferença em cada uma de elas.
Creo que basta de ahí para nuestra conversa.